Oi, meu nome é Renata, eu tenho 33 anos, eu sou paciente de MDR desde o ano passado e eu tô sempre falando pra minha terapeuta, quando tiver uma oportunidade você tem que me avisar, porque eu preciso passar o meu depoimento. O difícil é conseguir colocar em poucas palavras o quão o MDR foi importante e é importante pra mim. O que eu posso dizer é que literalmente salvou minha vida. Eu sei que parece papo de vendedor, mas eu sou a pior vendedora do universo. É também uma opinião sincera de quem tem muita gratidão mesmo por uma coisa. O EMDR, eu tenho certeza que as outras pessoas vão explicar ou explicaram como funciona. Eu sou um pouco nerd, um pouco, e eu gosto de estudar as coisas, eu gosto de entender as coisas a fundo. Eu sempre gostei de coisas holísticas também, mas para a situação que eu estava vivendo, que eu vou contar um pouco, eu estava procurando uma coisa que fosse mais técnica, que ao meu ver me serviria melhor. Uma coisa mais científica, uma coisa mais. E como eu disse, eu sou nerd, eu gosto de estudar as coisas e eu tinha um livro que pra mim também foi fenomenal. Infelizmente eu procurei no Brasil e eu não encontrei. Eu esqueci de dizer, eu esqueci. Eu deixei o Brasil em 2017 para viajar pelo mundo. Eu já visitei 24 países em 3 continentes e hoje eu moro em Londres. Eu trabalho como engenheira de TI e eu também tenho outros negócios em paralelo, como promotora de viagens e consultora fitness. Mas o ponto é, comprei esse livro, eu não encontrei em português, eu só encontrei em inglês, infelizmente. Porque eu falei, Milena, você precisa, minha psicóloga, você precisa sugerir isso para os seus pacientes, mas infelizmente eu não encontrei. Mas o ponto é, o livro explica exatamente, se você gosta de coisa mais técnica igual eu, o livro ele explica exatamente como a ansiedade funciona, como os traumas se instalam e como reconfigurar o seu cérebro a te beneficiar perante esses traumas. Então, como eu sou muito lógica, eu sou uma pessoa muito racional, eu gostei muito porque eu entendi, apesar de eu não ser da área de humanas, foi uma boa leitura sobre neurologia e eu entendi que o cérebro ele é nada mais do que uma programação, é como uma linguagem de programação, ele tem padrões, ele vai se comportar de uma determinada forma e só que é a máquina mais inteligente que existe. Só que a terapia ela pode ser eficaz o suficiente para você ir lá e você reprogramar aquilo que não está te ajudando nas suas crenças e reprogramar para algo positivo. Por que eu digo crenças? Primeiro porque é o que se usa no MDR, mas todos os nossos atos, todo o nosso comportamento, ele está baseado em padrões, e esses padrões eles são criados por nossas crenças, as coisas que a gente tem inconsciente armazenadas dentro de nós, as coisas que a gente acredita, visando sempre nos proteger, né? Essa é a função principal do cérebro, nos proteger. E nisso eu linko com o que me veio a procurar o MDR. Antes de sair do Brasil, no meu último ano, eu comecei a ter alguns sintomas. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu comecei a ter alguns sintomas mais fortes de ansiedade. E isso em 2010 bolinha, foi assim, antes de sair do Brasil. Em 2017, quando eu estava em Moçambique, eu tive o meu primeiro ataque de pânico. De 2017 até ano passado, 2020, eu tive algumas ocorrências de crises de ansiedade que foram assim muito fortes, fora do comum, realmente me afetaram. Mas nada assim a paralisar a minha vida, nada do tipo. Quando foi no ano passado, eu tive um episódio no metrô que eu realmente travei. E
para quem nunca sofreu de ansiedade, é difícil você explicar, porque muitas pessoas, assim, elas não entendem, elas acham que é alguma coisa da sua cabeça. Então, assim, eu não tô falando com aquelas pessoas porque eu não tô aqui pra insistir, ou, enfim, ninguém mudar a cabeça. O ponto é, essas pessoas devem estudar mais, porque a ansiedade, ela é um sintoma no cérebro, é real. Quem tem ansiedade sabe que é real. As crises podem ser horrorosas. E no caso foi o que aconteceu comigo no metrô, eu paralisei. E nisso eu procurei, eu tinha feito terapia normal, terapia falada, cognitiva, não sei o nome. Quando era terapia sistêmica, eu fiz quando eu era mais jovem, mas é terapia normal, falada. E eu procurei minha terapeuta falando, olha, tem alguma coisa errada. Na minha cabeça estava ligado com traumas, mas eu sabia que estava ligado com traumas, mas eu não sabia a profundidade daquilo. Então eu procurei e ela falou, olha, isso pelo que você me contou são sintomas de estresse, são sintomas de trauma, e eu vou te sugerir o MDR. E aí ela me sugeriu a minha terapeuta atual, a Milena, e eu comecei o tratamento de MDR. Na minha cabeça, porque eu sofri 3 acidentes com água, que eu quase afoguei. E eu via uma certa correlação de todas as vezes que eu tinha uma ansiedade maior com não poder respirar direito. Então, assim, o cheiro de cigarro é um gatilho muito forte pra mim, eu passo muito mal. Era um gatilho muito forte. Ou, enfim, qualquer lugar que a minha respiração tava limitada. Então, eu acreditava na minha pura inocência que o dia que eu parei, no dia do metrô, que foi um dia que o metrô parou no subterrâneo por um determinado tempinho de nada, foi porque eu achei que eu não fosse respirar, alguma coisa assim. Então, quando eu procurei o MDR, foi para tratar 3 traumas, os 3 episódios que eu quase afoguei. E eu achei que fosse ser assim, 2 meses, demorou, acabou. Acabou que eu tô com meu caderninho aqui, que não me deixa mentir. Esse é meu caderninho de MDR. É onde eu anoto tudo, as crenças, eu vou fazendo vou anotando tudo, as crenças negativas, enfim, as crenças positivas. Acabou que eu pensei que fosse 3 alvos, são 26 alvos. Se tem alguém aí que conhece, eu tenho certeza que deu risada. 26 alvos. Minha terapeuta fala que eu sou recorde, que geralmente assim é meia dúzia. Eu tô trabalhando com ela o mesmo plano de tratamento faz mais de um ano. Tipo 1 ano e 3 meses. 26 alvos, por quê? Porque eu não sabia o quanto, e isso é muito importante, eu não sabia o quanto as minhas experiências do passado ainda estavam dentro de mim em forma de trauma, eu ainda carregava. Não só os 3 acidentes com água, outros incidentes, mas situações, abusos, ou da minha infância, ou com a minha família, ou com um relacionamento tóxico, a gente traz essas coisas e a gente não percebe, e essas coisas são as que vão formar as crenças negativas que vão ditar os nossos comportamentos e dificultar a nossa vida, porque muitas vezes a gente vai se auto-boicotar por conta dessas crenças. E como eu falei, como eu li o livro e eu entendi como no sistema neurológico que o trauma se estabelece, que obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui mesmo, porque eu nem sou perita para falar sobre isso, mas para iniciantes é muito interessante. Eu gostei do MDR porque fez sentido com o que eu li num livro científico, onde ele explica assim o meu takeaway, o que eu absorvi de principal do livro é que você tem várias cadeias de memória no seu cérebro, né? E nessas cadeias de memória, se você uma está associada à outra, então você imagina que você sofreu um determinado trauma aqui, você vai generalizar aquela crença. Por exemplo, se você se queimou no fogo, toda vez que tiver fogo, você vai se sentir ansioso, seu corpo vai tentar se defender contra aquela ameaça. Mas quando você trabalha numa lembrança e você consegue substituí-la
por uma lembrança positiva, ela vai afetar toda a cadeia neurológica. E, gente, falando assim, já é, nossa, mas vivendo, vou falar, é foda. Podia falar isso? Alguém coloca um pi. Vivendo é realmente surpreendente você fazer o MDR. Eu vou dar assim exemplos e vocês vão falar, mesmo assim numa sessão, antes e depois da sessão, é completamente diferente. O dia que o MDR realmente me ganhou foi aqui nesse apartamento, aqui em Londres, ano passado, no dia dos fogos de artifício. Aquele foi o dia que eu falei, eu tô de cara. Porque antes disso, por que eu procurei MDR? Eu comecei a ter crises de ansiedade que se transformaram em crises de pânico e elas saíram do controle. Eu realmente comecei a travar cada vez mais. Eu parei de pegar o metrô, depois eu parei de ir embaixo da terra, depois eu parei de pegar metrô, depois eu parei de pegar um ônibus, eu não consegui mais pegar ônibus, depois eu saía de Uber, depois eu não conseguia mais pegar Uber, até que teve uma vez que eu tentei subir a pé num prédio, me deu muito medo, eu saí correndo de dentro do prédio, eu não conseguia entrar em lugares fechados, eu não conseguia, lugares que eu não tinha acesso fácil para saída, eu sentia comigo que alguma coisa muito ruim ia acontecer, o tempo todo o químico no meu cérebro realmente se desbalanceou geral, foi assim, foi horrível, uma coisa que eu não desejo a ninguém, eu sou muito grata que eu tive acesso e conhecimento para procurar ajuda. Eu passei a ter crise de pânico assim, por nada, aqui nesse apartamento, eu não podia mais sair de casa, eu tive agorafobia, eu passei 46 dias, eu moro num estúdio, só um estúdio flat, não tem cômodos, não tem nada, é um estúdio. Eu passei 46 dias sem sair daqui, porque eu tinha medo. Eu não conseguia nem ir na sacada, eu não conseguia abrir a porta para ir no corredor, de tanto medo. Eu tinha medo de sair da minha cama, eu tinha medo de tomar banho. E mesmo na minha cama, eu cheguei a ter uma crise que foi a pior crise de pânico que eu tive e eu não tava fazendo nada, eu tava deitada na minha cama. E eu tinha tanto medo, assim, eu tinha muito medo. Eu não podia pegar um alicate porque eu achava que eu ia cortar meu pulso, sabe? Minha cutícula, eu quero tirar a cutícula. Eu tinha medo de pegar um alicate porque eu achava que eu ia fazer mal. Eu não ia na sacada porque eu achava que eu ia perder o controle e eu ia pular. O que não é de mim, eu sou uma pessoa completamente otimista, eu sou uma pessoa completamente mente positiva, mas o cérebro realmente estava tomado e o químico do cérebro estava desregulado, então é o medo de, eu nunca me faria mal, mas é o medo de sair do controle. Então assim, eu tava muito assustada. Quando eu comecei o MDR eu não tava tão ruim assim, mas o tratamento ajudou a abrir uma caixa e tirar o que tava errado dentro. E nesse episódio, eu precisei ser medicada porque não teve condição. Eu precisei, minha mãe do Brasil, ela precisou pegar um voo emergencial. Ela deixou tudo para trás no Brasil para ficar aqui comigo, porque eu moro sozinha, eu não tenho amigos, não tenho familiar, enfim. Ainda era no meio do lockdown, tava tudo fechado. Então a minha mãe veio do Brasil para me socorrer. Ela passou 6 meses comigo aqui, dormindo num colchão inflável aqui na minha sala, nesse lugarzinho pequenininho, uma anja, minha mãe. Enfim, só para vocês terem uma ideia de como a situação realmente estava. Não é uma coisa que eu queria. Eu queria estar lá fora fazendo as coisas que eu gosto, eu queria estar viva, livre, como eu sou, né? Um espírito livre. E não. Então enfim. Eu me joguei no MDR porque totalmente confiei, eu não tinha mais o que fazer. E no dia dos fogos de artifício foi quando o MDR me ganhou. O dia dos fogos foi aqui nessa sala, foi aqui nesse apartamento. Aqui no Reino Unido tem um feriado nacional, na verdade nem foi nesse feriado, foi no Diwali. O Diwali é o ano novo indiano. E Londres, capital do mundo, aqui tem gente do mundo inteiro. E na região que eu moro tem muito indiano. E eles estouram muitos fogos. Não é igual no Brasil que estoura 10 minutos, meia-noite e 10.
Quer dizer, não é igual no resto do mundo, que estoura meia-noite, meia-noite e 10. São 7 horas de fogos. Eu tava voltando do trabalho, eu tava extremamente vulnerável na crise. E eu não conseguia ouvir os fogos. Eu tive uma crise de ansiedade horrorosa. Eu simplesmente não conseguia ouvir os fogos. Estava me ativando inexplicavelmente. Eu coloquei fone de ouvido, eu ficava lá, 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 lá. Eu não conseguia, eu parecia uma doida e eu estava. Eu me tranquei no banheiro, eu liguei o chuveiro, eu liguei a banheira, eu liguei a torneira, eu pus fone de ouvido, eu fiz tudo que eu podia, eu não conseguia ouvir os fogos de artifício, eu estava extremamente agitada. E eu liguei para minha terapeuta numa consulta emergencial. Ela conseguiu me atender algumas horas depois, graças a Deus. Essas 2 horas eu fiquei, acho que me atendeu 1 hora depois, foi bem breve, assim, dado o não aviso. Enquanto isso eu tava falando com a minha mãe e não podia escutar os fogos, não podia. E falando com a minha mãe no telefone, no WhatsApp, minha mãe no Brasil, eu aqui em Londres. Eu sei que a gente fez uma sessão de MDR e a gente conseguiu extrair por que eu tava assustada com os traumas. A gente descobriu que eu tava associando o barulho dos fogos de artifício com outros barulhos lá da minha infância que estavam ligados a uma situação bem ruim. E por isso eu estava ativada. No processamento do MDR, o que a gente faz usando o movimento dos olhos, Rapid Eye Movement, reprocessar essa lembrança para que ela não seja mais negativa. E na emergencial a gente não fez, mas depois a gente coloca uma crença positiva no lugar. Eu não minto pra vocês, não tô brincando pra vocês. No final da sessão, eu saí do banheiro, a sessão foi toda assim, no escuro, eu não podia acender a luz, eu não podia fazer nada, eu tava extremamente sensível. Eu saí do banheiro, eu andei, eu abri aqui a porta da varanda e eu fiquei assistindo os fogos de artifício como se nada tivesse acontecido. Assim, é fenomenal, fenomenal. E isso foi uma sessão. Pensa que eu tenho quantos meses? 26 alvos. Eu tenho muitos outros exemplos, mas eu teria que ter um workshop só pra mim, pra falar de todos os exemplos. Eu realmente queria falar sobre mais. Mas o que eu queria dizer é que assim, o MDR ele não é... Ele é científico. Nós, seres humanos, como eu falei, o cérebro é a máquina mais inteligente. Se vocês quiserem buscar livros, esse livro mesmo que eu li, apesar de ser em inglês, ou qualquer outro que explique, vocês vão ver como faz sentido. Na hora que a gente dorme, no estado REM do sono, é quando você processa tudo que aconteceu durante o seu dia. E é como a gente assimila as situações. Então, nada mais justo, faz todo sentido que você estimulando, fazendo o mesmo tipo de estimulação bilateral, que é o que você faz inconscientemente quando você está dormindo, você vai ajudar você a reprocessar. Então, você consegue, não é uma hipnose, porque é diferente, não é tão intenso, deixa os terapeutas aí explicarem. Mas não é uma hipnose, mas você consegue como se fosse entrar no modo de desenvolvimento do seu cérebro, sabe? Você consegue entrar, acessar memórias, as coisas simplesmente começam a vir para você e começa a fazer sentido. E aí você fala, nossa, agora mesmo a gente, hoje, olha que coincidência, hoje a gente acabou de fazer o alvo do trem, o alvo do metrô, de 1 ano atrás. E eu assim, por que isso aconteceu? Por que eu travei? Hoje eu entendo. E assim, é mágico, sabe? É muito... te traz uma paz, te traz um alívio. A gente descobriu hoje que de novo, por conta de traumas, no meu subconsciente eu tava me sentindo presa. Por outros motivos da minha vida. Por outros motivos. Tava me sentindo presa. Motivos que não vem ao caso especificar, mas sugestões, coisas de relacionamento tóxico, experiências no meu passado,
eu tava vivendo presa, eu tava me sentindo presa. E o cérebro, ele vai generalizar. Então, quando o metrô parou no meio do subterrâneo, eu olhei para trás, eu vi tudo preto, eu olhei para frente, eu vi tudo preto. E o trem não andava e eu tava lá embaixo da terra. Eu me senti presa, mas eu não sabia disso na hora. Eu descobri isso agora, no processamento do MDR. Fazendo o exercício, os sentimentos começaram, as lembranças e os sentimentos ganharam forma. E aí eu comecei a lembrar por quê. Aí disso, primeiro você entende a sua crença. Depois você começa a entender da onde essa crença tá vindo. E depois você deixa toda aquela memória aflorar até você substituir. E daí no mesmo lugar você reescreve o que estava lá por uma crença positiva. Então, no caso desse, eu preciso olhar na minha colinha. Mas todos têm uma crença positiva. No caso desse, eu cheguei à conclusão do que eu gostaria de sentir de positivo ao meu respeito no lugar. E aí você coloca na mesma rede de memória. Quando eu digo rede de memória, quer dizer que esse pânico não vai vir só no trem. Esse pânico vem em todas as situações que eu generalizava estar presa. Às vezes eu queria compartilhar uma coisa numa rede social e eu me sentia presa de não poder expressar as minhas opiniões, ou eu tinha um segredo que estava guardado aqui comigo desde criança e eu me sentia presa, eu não conseguia falar. E daí eu processei que não, eu consigo me libertar, eu consigo, enfim. Então toda essa série de eventos que eu inconscientemente ficaria com pânico, desordem de estar me sentindo presa, hoje elas estão livres. Mas você tá falando isso, ninguém sabe se é verdade. Você acabou de falar que você acabou de fechar esse alvo. Eu fechei esse alvo, mas de novo, a gente tá no penúltimo alvo agora. Foram 26 alvos e eu não minto, eu queria ter mais tempo para contar mais. Hoje mesmo eu tava conversando com a Milena sobre o alvo anterior. Eu realmente preciso encerrar aqui, porque se deixa eu falo o dia inteiro. Mas o alvo anterior foi uma coisa assim interessante, porque eu tive uma situação com um relacionamento, um date, né, que a gente fala aqui, uma pessoa que eu saí, e teve uma situação tal que não me deixou, não gostei. A forma que eu respondi àquele homem, ela é totalmente diferente da forma que eu teria respondido aquele homem no passado. Totalmente diferente. Porque no passado eu tinha uma crença de que eu sou desprezada. E hoje eu tenho uma crença que eu mereço respeito. Só que isso não é uma coisa que eu estou falando. Isso é uma coisa que eu coloquei, que eu programei no meu cérebro. E passa a ser automático. Passa a ser automático. No momento em que eu tive um conflito, ao invés de reagir como alguém que eu sou desprezada, você não sei o que, eu agi como uma pessoa e eu falei, olha, eu sinto muito, mas esse não é o nível de respeito que eu espero. Tá comigo ou tá semigo? E aí? Você vai reconhecer? Não? Então tá bom. Sinto muito, boa vida pra você. Enfim, hoje eu sinto que eu me boicoto muito menos do que eu fazia no passado, muito menos. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, mas assim, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa que vai atrás, tal, mesmo antes do MDR. Não nasci no dia do MDR, mas eu trazia comigo uma caixinha de coisas que estavam me retardando. E com o MDR eu tô superando e assim, eu me sinto que eu tô assim, agora eu tô sem limite, entendeu? Agora eu vou até a lua. Eu literalmente eu converso com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Não tenho medo de me expor. Eu lido com pessoas do mundo inteiro, todos os dias. Aqui em Londres você não pergunta de que bairro você é, você pergunta de que país você é. Eu raramente me sinto intimidada, eu não sei quando eu me senti intimidada. Eu me considero uma pessoa muito bem resolvida hoje.
E não é no Brasil, é no mundo inteiro. Como eu falei, eu lido com pessoas do mundo inteiro. E o que eu percebo, principalmente no relacionamento amoroso, né? Porque no trabalho, em todos os âmbitos, você tem problema com pessoas. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não tenho muito saco, eu não tenho paciência. Mas no relacionamento amoroso é onde você chega mais próximo de sentir os defeitos um do outro. E hoje em dia eu falo, gente, não pensa que é no Brasil, não pensa que não, é no mundo inteiro. Eu penso, gente, as pessoas precisam de terapia, ponto. Precisam, porque todos nós estamos sujeitos a traumas, todos nós carregamos crenças e comportamentos pré-estabelecidos que nos boicotam, né? Mas não é meu papel tentar insistir outra pessoa, hey, você tá errado, não adianta eu tentar. Então, assim, você acaba que muitas pessoas não se observam, não sabem. E na minha opinião, todo mundo precisa de terapia, todo mundo. Beneficia, é igual, eu faço muito exercício físico, e para mim a terapia é um exercício mental, é totalmente necessário. E o EMDR é o que eu encontrei que faz muito sentido. Parece milagroso e realmente é milagroso. Sim, você não adianta contar, você precisa ter a sua própria experiência para você entender como aquilo é. O que eu posso dizer é, não minto para vocês, tá aqui todas as minhas crenças e eu não quero abrir muitos detalhes assim sobre as minhas crenças pessoais, mas o ponto é, você aplica, você processa na terapia e depois no seu dia a dia, sem perceber, você aplica. Você aplica como uma nova pessoa. Uma nova pessoa. O cérebro tem um termo, ele pode ser reconstruído. Então, se você pensa que você não tem saída, se você pensa que você tá num problema que não tem solução, ou que você é assim e não dá pra mudar, mentira balela. Mentira balela. Muito feliz de poder participar aqui. Eu espero que todas vocês se sintam motivadas. Eu gostaria que cada vez mais mulheres sejam empoderadas, felizes, livres. Eu passei por um relacionamento bem tóxico por muitos anos e me ensinou muita coisa, e o MDR veio para colocar a cerejinha no bolo. E eu sei que todas nós, não só mulheres, mas todas nós passamos por dificuldades. Hoje em dia a vida é muito para conseguir, né? É carreira, é trabalho, enfim, para quem tem filho, quem tem marido, quem tem família, é muito na nossa cabeça, e a gente precisa dessa manutenção, desse exercício mental que a gente encontra na terapia. E a minha dica para conhecer o MDR, ela vem de gratidão, de ter funcionado para mim, de estar funcionando para mim. Eu nunca vou parar de fazer agora. Mesmo quando eu processar esses traumas, tal, eu vou continuar recorrentemente, assim, não sei, num período ao ano. E o meu desejo é que a gente veja cada vez mais pessoas saudáveis por aí. Um beijo.